Bom dia! Bom dia a todos! Muito obrigada Que satisfação! por ter aceitado falar sobre esse tema meio desafiador, né? É verdade, bem desafiador. Mas eu acho legal, assim, eu vi também que muita gente ficou meio assim, muita gente mandou mensagem falando, ai, você vai falar sobre um tema tão bobo, mas é que nem eu fiz essa introdução, eu acho que o amor, né, é possível, a gente precisa amar para evoluir, a gente precisa amar para evoluir como um todo, né? E eu acho que a gente tirar essa ideia das pessoas dessa alma gêmea, vai fazer as pessoas viverem com mais leveza e entender que a alma gêmea não necessariamente vai ser aquele príncipe encantado que vai vir montado num cavalo branco. E é maravilhoso. É verdade, Eu Ana. vivo isso. Às vezes a gente fica pensando assim, ai, mas eu só atraio gente ruim pro meu lado, não só no lado amoroso, mas também na minha vida. Eu só atraio gente ruim. E quando você olha para dentro de você, o que que você está oferecendo? Qual que é a energia que você está emanando? Aí você percebe que da onde vem esse sentimento, essa atração, vem de dentro de você, né? Então você que está aí É, assistindo a live, fala assim, eu tenho dedo podre para arrumar namorado, para arrumar marido. Olha para dentro de você. A hora que você mudar dentro de você, tudo vai mudar. É maravilhoso. Então, eu quero que você se apresente um pouco, né? Se apresente, e eu quero que você fale um pouquinho sobre o Teta Healing antes de começar a falar sobre, para as pessoas não acharem que Teta Healing é só alma gêmea. tá joia, querida. Bom, então, um bom dia a todos novamente para Ana, que hoje seja um dia aí de muita paz para todos nós, né? De boas reflexões. É uma honra estar aqui com você, Ana. Eu já era sua fã e agora eu sou mais ainda. Fico muito grata mesmo essa oportunidade de estar aqui com vocês, aos seguidores da Ana. Bom dia a todos. Espero aqui contribuir, né, com as reflexões, com o que eu já aprendi aí nessa caminhada. Lembrando do que tudo que eu comentar aqui, né, do que eu buscar trazer, nada é verdade absoluta, né, gente? Estamos sempre aprendendo e existem diversas maneiras de a gente adquirir conhecimento. Então, tudo que eu comentar aqui com vocês é sobre a minha visão, sobre a minha experiência, né? Cada um tem a sua ótica. Então, assim, é muito importante a gente desenvolver a nossa capacidade de discernimento e reflexão, né? Então, o outro sempre contribui positivamente nesse sentido. E é esse o meu propósito, né? De com o que eu falo proporcionar reflexão e não aí uma imposição de conhecimento e de dogmas, enfim, tá bom? Então vamos lá. Eu sou astróloga e também sou terapeuta, né? Com as terapias eu trabalho com o Theta Healing e com o Reiki. E aí o que acontece, né? Com o Theta Healing, eu assim me descobri por por muitas facetas, né? Foi um momento muito desafiador que eu estava vivendo quando eu me deparei com o Theta Healing. E assim, o Theta Healing, a base dele, né, o objetivo é descobrir o que está por trás de situações desafiadoras para a pessoa, né, de dificuldades que ela esteja passando, que ela não consiga mudar, tá? Então, assim, não necessariamente a pessoa precisa ter assim uma problemática. Se ela não tiver uma insatisfação no momento, tudo bem, existem técnicas de limpeza energética, né? Mas para situações onde a pessoa sinta alguma dificuldade, é muito efetivo. Só E o abrindo que um acontece? parênteses, quando a gente fez a minha terapia, eu também falei para você, ah, mas não tem nada para trabalhar, tá tudo bem, tá tudo sob controle. E a gente encontrou um negócio, né? Uma coisinha para trabalhar dentro. Foi É, legal. Foi uma sessão só, gente. Pensa quem faz mais. foi. É verdade, pode acontecer mesmo, Ana. Realmente, às vezes a gente acha que não tem nada, né? Que tá tudo bem, graças a Deus. Mas investigando, a gente acaba descobrindo alguma coisa. Porque uma das técnicas que o Theta Healing usa muito é justamente a técnica de perguntas, que visa fazer uma escavação, né? Do que pode estar por trás da problemática que a pessoa passou ou de alguma situação que o terapeuta intua de perguntar, né? Às vezes a pessoa tá bem, mas aí o terapeuta fala, aí ele percebe que pode ter alguma coisinha ali e ele começa a investigar, né? Comigo também aconteceu dessa maneira, né?
em alguns momentos, quando eu estava fazendo o Theta Healing, eu achava que estava tudo bem, aí ia fazer uma consulta, fazia outra, descobria alguma coisa. Pode acontecer também. Então, assim, pessoal, o Theta Healing, ele é uma técnica moderna, uma terapia moderna aí dos anos 90, né? Que foi canalizada por Vaiana Stibal, que é uma americana. E é uma técnica que ela não tem mediunização, ou seja, você não precisa ser médium, né? Para fazer a terapia. E também não tem hipnose, né? Então, assim, ela se baseia em meditação e nessa técnica de perguntas, tá? É uma técnica também que ela visa essa conexão com a nossa espiritualidade, ou seja, com o conhecimento do nosso campo energético, tá? Então, é uma técnica, o Theta Healing, ele favorece esse autoconhecimento da sua conexão espiritual, tá? Mas não é aquela coisa dogmática, é muito nesse sentido mais abrangente, tá? Da espiritualidade. Que espiritualidade nada mais é do que autoconhecimento, né, gente? Então, a única premissa nesse sentido, assim, é você crer em algo maior do que você, tá? Aí podemos chamar de Deus, de universo, de como quer que chamemos, né? Mas seria a única premissa aí para você poder acessar essa técnica e se favorecer dessa técnica, né? Bom, o Theta Healing também, uma coisa interessante é que ele surgiu, né, em meio a essa transição planetária que nós estamos vivendo, né, gente? Porque essa transição que a gente está vivendo hoje, ela não começou em 2020 com a pandemia, né? Ela já tem reflexos aí de anos anteriores, tá? Então, o Theta Healing e algumas outras terapias modernas que estão surgindo é justamente, né, com esse propósito de favorecer o aceleramento da nossa expansão de consciência, né? Para esse momento que a gente está vivendo, porque o momento que a gente está vivendo, ele pede essa compreensão conosco mesmo, né? Essa conexão com o elevado. Então, essas técnicas, elas favorecem esse aceleramento. Essas técnicas não estão surgindo à toa, né? E o Theta Healing vem junto com essa levada, tá? Claro que, assim, a gente precisa ter o discernimento, né, pessoal? Em meio a tantas técnicas que estão surgindo, infelizmente, surgem também situações duvidosas, né? Situações que se utilizam nomes estranhos para te chamar atenção e você fazer lá um curso e aí depois entende. Então, por exemplo, universal, cósmico, sei lá, não sei das quantas. Gente, o que vai surgir, né? De terapias assim, eu não estou criticando, tá? Porque pode ser que a gente se depare com muita coisa realmente, uma diversidade aí. O Theta Healing veio nessa levada. Eu só estou colocando aqui para a gente ter um discernimento, né? Porque nem tudo que reluz é ouro, não é verdade? Então, e isso foi o que me atraiu também no Theta Healing, porque a Vaiana, né, a fundadora, ela é uma pessoa assim, muito acessível, é gente como a gente, né? Não tem aquela coisa de gurua, cheia de panos e tal. Então, isso me chamou a atenção, né? E também lembrar que nesse meio, né, entre os terapeutas, às vezes acontece que algumas pessoas acham que o terapeuta é uma pessoa super iluminada, né, que não sente raiva e que tal, e etc. E não é bem assim, né? Todos nós estamos aqui porque precisamos aprender, né? Então, a diferença do terapeuta é que ele está em processo de autoconhecimento, às vezes com uma maior profundidade, né? Mas isso não significa que ele não sente raiva, que não sabe, que não discute, que não tem um tom mais energético. Então, e ela me passou isso, né? A fundadora, ela me passou essa acessibilidade, essa humanidade, né? Também nada contra aqueles seres assim que se vestem dos panos e tal, os gurus, né? As tônicas e tudo mais.
Mas assim, né, gente? Às vezes você sai de um curso, você fez o primeiro curso de um final de semana, você já ganha um nome, prêmio, não sei das quantas, né? E já se coloca naquele lugar de santidade. Então, a gente precisa ficar muito atento com isso e estimular o nosso discernimento, porque o momento que a gente está vivendo é um momento que muita coisa vai vir nesse sentido, tá? E a gente precisa sim desenvolver o nosso discernimento e ficarmos atentos, né? Mas basicamente o Theta Healing, ele tem essa base. Espero ter ficado um pouco claro aí. O que você achou, Ana, dessa explicação? Claro, ficou sim. É uma terapia alternativa, né, que eu falei nos meus stories, que é maravilhosa, que você consegue acessar o nosso campo energético. O meu campo energético é acessado, né? Ele é acessado, então tem uma coisa, um quesinho a mais, né, do que a psicologia. Claro que não dá para fazer as duas juntas, mas eu falo que essas terapias energéticas, eu já fiz várias, é uma terapia express, né? Porque quando você vai num psicólogo, claro que é importante, às vezes até unir as duas coisas, dependendo do que a pessoa precisa, né? Tratar. A Aham. terapia, eu já fiz muita terapia, a pessoa vai, pergunta, 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 né? E a gente vai, né, com esse questionamento encontrando. Mas eu vejo que a terapia energética, né, essas terapias energéticas, é como se fosse uma terapia express, porque você tem um canal a mais, que não só as perguntas, mas sim o campo energético da pessoa. Que mesmo a distância, pode ser feito à Exato. distância, a gente fez à distância, né? Você consegue acessar esse E campo energético. Gente, eu sou uma pessoa muito sensível a isso. Eu consigo sentir quando a pessoa está energeticamente ligada a mim. Meu pé começa a formigar, minha cabeça começa a formigar. Eu consigo saber. Às vezes eu fui lá em São Tomé das Letras fazer uma mapa astral, conversar com o Juarez, conhecer ele pessoalmente lá. E quando eu encontro uma pessoa sensível energeticamente também, que trabalha com energia, eu já sinto na hora. A hora que eu sentei na frente dele, o meu pé começa a que formigar, legal, tudo começa a Ana. formigar. Eu entendo, não é uma coisa ruim. Eu entendo que o campo energético meu e Aham. dele está trabalhando. E isso é bom, né? Porque aí você vai Isso é conseguir bom. abrir, né, uma porta para a pessoa te ajudar, né? É muito gostoso isso. Com certeza. E você? Com certeza, Ana. E muito interessante isso que você colocou, porque assim, né, gente, o Theta Healing, ele pode sim ser complementar, né, a algum tipo de terapia mais tradicional, como a psicanálise, como a psicologia. Então, o Theta Healing, dessa maneira, atuando de maneira paralela, pode auxiliar muito no processo da pessoa. Porque o Theta Healing, ele favorece outras camadas, né? Ele conversa com o seu campo energético, espiritual e emocional, né? Essas terapias tradicionais, elas muitas vezes elas vão no campo mais mental, tá? Então, no campo ali mais da razão. Então, de fato, podem ser aí processos complementares, né? E como bem a Ana falou, e eu vejo ela falando em muitos vídeos que ela põe, né? Eu assisto a maioria, eu gosto muito do canal da Ana, e eu percebo a preocupação dela de colocar, né, esse lado racional de que, olha, é legal você buscar as terapias energéticas, holísticas, mas assim, no bom senso também, né, sem excluir o tratamento tradicional, se de fato você precisar, né? Se de fato for uma coisa clínica ali, não é uma coisa não exclui a outra, né, gente? Sempre usando o bom senso, né? Eu acho que a gente vai evoluir muito, muito quando a ciência se unir com a espiritualidade. Quando a gente fala espiritualidade, a gente não está falando de dogma, a gente não está falando de religião, a gente está falando desse corpo energético, porque eu acho que muitas doenças elas partem dos nossos sentimentos, né? A gente sente raiva demais, a gente sente mágoa demais, e a gente acha que isso não afeta o nosso corpo físico. O que que é o estresse? O estresse não é uma coisa, uma paulada que veio fisicamente na tua cabeça. São sentimentos, são emoções que você não sabe lidar, que acaba acarretando muitos problemas. Problemas, dores nas costas, enxaqueca, dor física mesmo. E já tem lá em São Paulo a Unispírito, né, que uniu, são médicos assim super renomados lá que vieram dos Estados Unidos, que resolveram unir ciência com a espiritualidade. E o tratamento que eles fazem lá, então nenhum é excluído, né? Não é excluído. Tem Que todas essas bacana, Ana. terapias Não energéticas, conhecia tem. essa universidade. Depois eu te passo.
E tem também Tá. os médicos, os terapeutas, os psicólogos, a ciência é realmente unida com a espiritualidade. Foi dentro da Uniespírito que eu aprendi sobre glândula pineal, sobre o funcionamento dela, porque a glândula pineal, ela existe, ela é um órgão que existe dentro da nossa cabeça. E ela é ela que nos conecta com a natureza. É ela que conecta o corpo físico com o corpo, né, com esse campo energético. E quando essa glândula pineal ela está calcificada, ela não está sendo trabalhada, ela está com muito contato com luz, 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 porque é a glândula pineal que secreta hormônios para a gente dormir, né, para a gente acordar. Essa conexão com a natureza mesmo. Sol nasceu, está na hora de acordar. Sol se pôs, está na hora de dormir. Esse é o natural da vida. Só que muita luz, a gente nunca apaga a luz, ela acaba ficando sem funcionamento. E logo a gente já não tem mais conexão com a espiritualidade. E a gente, na hora que eu Verdade. acho que agora a gente vai começar a unir, e aí a gente vai começar a evoluir, porque o problema da ciência, a ciência, ela descobriu muita coisa, foi uma coisa boa, mas acabou pendendo muito para o materialismo. Então hoje a gente tem a indústria farmacêutica, que é uma das que mais faturam hoje em dia, e infelizmente ela usa disso para conseguir dinheiro, 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 e só está remediando, enquanto as pessoas acreditam que estão sendo curadas e quando não. A maioria dos medicamentos e tratamentos eles remediam, eles não curam. Então, quando a gente encontra uma evolução tão grande que foi a ciência, que eu não falo mal dela de jeito nenhum, ela está aí para ajudar a gente. Né? Aham. Quando a gente pega essa evolução que a gente teve na ciência e une com a espiritualidade, a gente vai parar de sofrer, né? Só que a gente tem que ter uma É verdade. humanidade desapegada da matéria, né? Desapegada da matéria, né? Não adianta a gente reclamar que governo, que indústria farmacêutica só quer dinheiro, sendo que todo mundo só quer dinheiro, né? Todo mundo vive para Com ter cer- dinheiro, não vive mais para ter o essencial, né? Então, quando a gente encontrar essa vida mais é, simples, todo mundo vai estar vibrando no mesmo propósito. Então, a gente vai começar realmente a evoluir para o amor, evoluir para o bem-estar do todo, não só para alguns. é. É verdade. Não, e aquilo, né, Ana? Eu já ouvi falar que na Europa as pessoas se preocupam muito com a saúde psíquica, né? Fazem muitas terapias psicanalíticas com psicólogo, e realmente é importante a gente cuidar da nossa saúde mental, né? E como você falou, a ciência, né, favorece esse conhecimento, né, em relação a alguns métodos, mas o fator holístico, unido junto com a ciência, né, a questão da espiritualidade, pode ter muitos ganhos, né? E assim como é importante a gente cuidar do mental, é importante também a gente cuidar do nosso campo espiritual, do nosso campo energético. Porque, assim, a gente tem esse corpo espiritual energético, né? Nós temos. E é importante a gente cuidar dele também. E esse universo, as terapias holísticas, elas favorecem esse cuidado, né? Então é importante sim. E aí, Ana, assim, eu estava vendo a sua introdução, né? Achei muito interessante tudo que você colocou. E conforme você estava falando da questão de a gente só vai conseguir amar o outro quando amarmos a nós mesmos, essa é uma premissa do Theta Healing quando o assunto é alma gêmea, Entrando no assunto, né? Eu tá? esqueci do assunto. Exatamente. Mas está tudo ligado, né? E aí, Ana, aí assim, essa premissa de amarmos a nós mesmos é a base quando o assunto é uma gêmea no Theta Healing. Porque, assim, dentro do Theta Healing, existe sim esse tópico, tá? De alma gêmea. Tá até aqui nesse livro, ó, separei para mostrar para vocês. Esse aqui é o Theta Healing, é o primeiro livro, o Theta Healing básico, tá? Olha, tem bastante conteúdo, né? E aí depois tem o Theta Healing avançado, tem vários livros, né? Inclusive alguns deles são disponíveis para a pessoa comprar, tá bom? Não só quem faz o curso, mas existe uma diferença de você fazer o curso para você ser instrutor, né? Ser o professor do curso e você ser o terapeuta, tá? No caso, eu sou só terapeuta, não sou a instrutora do curso. Então, assim, nesse livro aqui, do livro 1, né, a gente tem o tópico de alma gêmea,
E aí dentro do... Aliás, assim, não chama nem alma gêmea, né? Chama Encontros de Alma, que é o capítulo aqui. O capítulo 22 está escrito assim, Encontros de Alma, né? Aham. E aí, dentro do Encontros de Alma, aí tem o subtópico Alma Gêmea. Então, o que ela explica, né, nesse subtópico? Que alma gêmea seria uma conexão com pessoas, né? E aí, assim, antes só de continuar, deixa eu só fazer um parênteses. Tenho afinidade Espera aí que deu uma travada. com Ai, esse Deus. conceito de alma gêmea. Espera Eu aí. não gosto, né, desse... Oi, travou um pouquinho, né, Pois Ana? é. Aí, voltou. 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 Então, aí, só para fazer um parênteses, né? Eu não gosto desse tema alma gêmea. Tanto que quando a Ana me convidou para falar desse tema, no momento eu falei, peraí, né? Vamos reformular. Mas depois eu entendi a proposta dela. Eu respeito, né, o livro e tal. A Vaiana, ela também usa esse termo no livro. Mas é aquilo, né, gente? A gente não precisa concordar com tudo. E não é só porque a pessoa que canalizou o curso está falando uma coisa que você precisa concordar com ela, tá? Então, assim, tem muitas coisas que as pessoas trazem, ninguém tem a verdade absoluta, né? Então a gente pode sim ter as nossas visões. Até na astrologia tem alguns termos que eu acho que são retrógrados que a gente poderia rever, então é natural, tá? Apesar de eu não concordar muito com esse termo de alma gêmea, no livro ela explica que alma gêmea seriam pessoas compatíveis, né, com a nossa energia. E não só uma pessoa, mas diversas. Olha que Então, maravilha, tem um assim, monte de uma gêmea perdida por aí, minha gente. temos um monte, E aí você pensa exatamente. assim, eu E, nunca encontrei nenhuma. Ah, já encontrou, já tava vibrando igual, porque alma gêmea é o que você vibra, né? Ah, calma, você vai explicar. Eu tô aqui querendo me adiantar. imagina, querida, isso aqui é uma troca. Pode. Eu, às vezes, quando eu pego a falar também, você pode fazer aí, quando qualquer coisa você me corta aí. E aí, assim, né? Igual a Ana comentou no começo, a premissa também do Theta Healing é de amar a si mesmo. A partir do momento que você consegue fazer essa conexão de amor consigo mesmo, aí sim você está pronto para receber uma alma gêmea, tá? Ou seja, a pessoa mais compatível para você, que pode ter mais de uma. E aí é você aceitar essa pessoa, né? Viver a experiência ali com a profundidade que exige, e o ciclo pode se encerrar, né? O ciclo pode se encerrar durante alguns anos e de repente você pode se conectar com uma outra alma gêmea. A nossa família espiritual é muito grande, gente. Então, nós estamos aqui com uma oportunidade muito rica e única de encontrarmos companheiros de jornadas, né? Então, podem ter muitas pessoas para a gente ter essa conexão, né? E quanto mais estivermos amando a nós mesmos, mais vai favorecer essa atração dessas almas gêmeas, tá? Isso vai ser muito particular na jornada de cada um. Pode ser que você se conecte com uma alma gêmea, com essa pessoa mais compatível, né? Nessa jornada que seja uma ou duas ou três. Isso vai depender muito da programação espiritual de cada um, né? Eu entendi assim. E Não é que existe pessoa perfeita, existe a pessoa compatível energeticamente com você. Então, se você quer Aham. atrair alguém, não só em relacionamento, mas se você quer atrair pessoas boas para perto de você, você tem que analisar o que você vibra diariamente. Não adianta você abrir tua janela todos os dias e gratidão, gratidão por mais um dia, mas diariamente você tá ali xingando o periquito, papagaio, tá ligando a televisão, tá xingando o governo, você tá conectado com isso, você tá conectado com essa energia. Eu falo que os nossos pensamentos e as nossas intenções é como se fosse uma pedrinha que a gente joga no lago. Quando você joga uma pedrinha num laguinho, ele forma, né, forma as ondas. E você pensou, você está intencionando diariamente que o mundo é um lugar ruim, que está cheio de gente ruim, que está todo mundo Isso. ruim, que você está ruim. Você está intencionando isso, você está jogando essa pedrinha no seu rio e aí você está formando ondas e você acaba se conectando com uma pessoa que é parecida com você, que vibra parecido com você.
Então, você quer uma pessoa boa para perto de você, você quer viver uma vida boa e ter pessoas legais perto de você, vibre amor. Tente vivenciar isso todos os dias, não só abrir sua janela de gratidão, fazer uma oração e daí no resto do dia sair chutando todo mundo. E olha, gente, é a experiência própria, porque ó, eu olho para os meus relacionamentos lá atrás, eu percebo assim, nossa, eu sofri em tal relacionamento, eu sofri em tal, mas a culpa não era da pessoa, né, era uma culpa dividida, né? E era, a gente vibrava igual, a gente tinha os mesmos pensamentos, e a gente vivia ali, e às vezes a gente fica naquele ciclo de relacionamento ruim, e achando, né, só, ai, que Uhum. ruim, eu tô nesse relacionamento ruim, mas daí, né? Você tem que mudar a vibração. E, infelizmente, se você mudar a vibração e a outra pessoa não mudar, você vai se separar. Sem ser que várias terapias energéticas que eu fiz com a Pri também vai fazer live com a gente, que eu fiz antes com ela, que ela faz corte, divórcio energético, tudo mais, e a gente fez vídeo sobre isso, ela falou, né, ó, se essa pessoa é para estar no teu caminho, às vezes você vai fazer uma mensuração na mesa radiônica lá de duas pessoas, de um casal. Ah, não, mas eu quero ficar com essa pessoa, eu amo muito ela. Ela fala, ó, eu não vou unir ninguém. Eu vou alinhar os chakras, alinhar a energia de vocês, e pode ser que esse alinhamento faça vocês se separar. Ela fala. Você quer fazer isso? Porque às vezes a energia alinha e não é mais para você estar com a pessoa. E é difícil você entender isso, né? Porque você quer estar com a pessoa, tá ruim, mas você quer estar com a pessoa. E é bem legal, eu aprendi muita coisa quando eu me conectei com a Pri sobre relacionamento. A gente fez vídeos, tá lá no meu canal falando sobre isso. Eu acho bem interessante. Quando você alinha tudo, ah, pode ser que se separe. Quando você aumenta a tua vibração, você evolui, você melhora, você trabalha os seus pensamentos, não tem como você obrigar a pessoa a fazer isso também. Aí você tem que entender que a separação pode acontecer e que aconteça, agradeça pela pessoa estar ali, ter tido esse tempo com você, né? Ninguém foi culpado, vocês vibraram a mesma energia por um tempo e agora vai, deixa aí, Uhum. vai, deixa que vai em paz. Às vezes dói, às vezes é ruim, mas veja tudo como aprendizado. Hoje eu vejo os meus relacionamentos, antes eu ficava, ai, mas que foi ruim, ai, que pessoa era ruim para mim. Hoje não, eu vejo como aprendizado. Olho para trás, foi ruim, doeu, mas eu aprendi. Eu aprendi e trago esse aprendizado para os outros relacionamentos. Eu admiro muito aquela pessoa que casa com a mesma pessoa, primeiro namorado, casou com o primeiro namorado e tem um relacionamento bom. Eu admiro muito, porque esses seres, né, eles não são alma gêmeas, assim, porque o universo mandou uma pessoa boa. Eles souberam administrar essa maturidade de crescer juntos. E quando eu digo uma pessoa, é um casamento bom, né? Porque às vezes muitas pessoas estão ligadas à matéria. Ai, não vou me separar porque comprei casa, carro e tem filho, então eu vou ficar aqui. Não tá ruim, mas não tá bom, mas também vão ficar, né? Então, eu conheço casais, né, velhinhos, envelhecem, são o primeiro namorado que ficaram junto a vida toda, e você percebe que pela história eles cresceram juntos, eles evoluíram, eles tiveram maturidade para evoluir junto. É lindo isso, né? Muito lindo. Vai difícil, do que É, aconteceu comigo. com certeza, Ana. Não, mas excelente tudo que você falou, eu assino embaixo, concordo com a sua visão também. E isso que você falou, né, está relacionado com com aquele imaginário que a gente tem de que o outro vai, que o outro vai nos, Completar. que o outro isso vai completar, exatamente. E, na verdade, eu acredito que a visão mais saudável seria de uma complementação, né? Não de alguma coisa que esteja faltando em mim e o outro vai ter, e se o outro for embora, nossa, eu vou ficar num vazio, né? Então, assim, é diferente quando a gente pensa dessa maneira, né? O outro precisa vir realmente para somar, né? E aí, quando a Vaiana Steibel, que é a fundadora do Theta Healing, aborda esses temas de alma gêmea e tudo mais, nesse conceito aí de alma gêmea, seria a pessoa compatível, né? Em relação ao seu desenvolvimento, tá? Quando você já está conectada com o seu amor, aí sim você está apto a se conectar com uma pessoa de compatibilidade a te favorecer no seu desenvolvimento. Essa que seria a alma gêmea aqui que ela contextualiza. Aí, Ana, o que você falou relacionado a questões desafiadoras, né?
que você pode sim atrair uma vibração mais negativa, né? Mais, vamos dizer assim, dependendo do seu estado de vibração, ela contextualiza isso no subtema de chama gêmea, que você tinha comentado comigo também, né? Isso, então assim, ela traz esse conceito, ela não exemplifica muito, tá? Ela coloca esse conceito de uma maneira bem pequena no livro, mas ela traz e justamente está conectado com essa vibração, que pode ser positiva ou negativa, tá? Então assim, dependendo do seu estado de vibração, você pode atrair essa pessoa, né, que seja ali bem parecido com o seu momento atual, tá? E tem aquela chama mesmo e que pode ser desafiador, tá? Tanto positivamente quanto negativamente, porque quando as pessoas são muito, né, parecidas, acaba sendo desafiador, né? Porque se torna um espelho. Então, quem nunca passa por isso, né, gente? Eu imagino Mas que é difícil você conhecer que o defeito do outro que te incomoda tá em você, né? Hoje eu trabalho muito isso em mim. é difícil. Hoje eu consigo reconhecer. É E quando eu tô verdade. vendo algum defeito É na verdade. pessoa, quando alguma coisa tá me incomodando na pessoa, é só eu parar bem e olhar pra dentro de mim. Eu tenho isso dentro de mim. É verdade, Ana. E o relacionamento é um grande portal de autoconhecimento, né? Então, Muito. se a gente. Muito, né? Muito mesmo. E assim, essa visão que o Theta Healing traz, de alma gêmea ser diversas pessoas que a gente encontra na jornada compatíveis, né? Que a gente atrai também pelo nosso processo de vibração, é uma visão muito parecida com a visão do Osho, que foi um grande filósofo aí da humanidade, né? E com a visão do Arlie Cravo, que é um terapeuta atual, moderno, de quem eu tenho muito carinho. E então, assim, eles também trazem essas visões, né? Mas É, a alma gêmea e e a aí, chama gêmea é a mesma coisa? desculpe, querida, não entendi. A alma gêmea e a chama gêmea é a mesma coisa? Não, não seria a mesma coisa, né? O que ela traz no livro, Ana, a alma gêmea seria essa compatibilidade mais elevada, tá? No sentido de desenvolvimento. E a chama gêmea, você pode atrair tanto o aspecto negativo quanto o positivo, dependendo dessa vibração, né? E aí a chama gêmea, Ana, seriam pessoas assim muito, muito próximas, muito parecidas com a vibração que você está no momento, tá? E a alma gêmea pode ser num sentido assim de soma, né? De trazer uma complementação em alguns aspectos, não a falta, né? Não de cobrir o buraco, mas uma complementação ali mais saudável. Então, a chama gêmea, pelo que ela contextualiza, seria essa possibilidade de atrair a vibração do seu momento, Entendi. tá? Interessante. Nossa, então, É interessante, uma né? alma gêmea, realmente você tem que trabalhar muito dentro de você para você evoluir, para você, não é assim? Então você pode passar algumas É, existências sem a sua alma gêmea, no caso. é, é porque é o processo do autoconhecimento, né, Ana? Não tem jeito, gente. E a gente conversando aqui, a gente vê que tá tudo dentro, o caminho é para dentro, Verdade. né? Igual a Ana colocou, quando a gente muda, o mundo muda. Já diria Gandhi, né? Então é tudo dentro. Então é a questão de você se amar primeiro, é de você se mudar. Então as respostas do caminho sempre, quando a gente vai ver, é para dentro, né? E aí, assim, ela também fala, Ana, gente, eu tô olhando aqui para baixo porque eu anotei algumas coisas aqui para falar, porque é muita coisa, né? Senão a gente esquece. E eu, como tenho Mercúrio em peixes, Sol em peixes, Lua em Entendo. peixes, tenho muita coisa em peixes. Se não anotar, gente, eu me perco, tá? Eu vou carregar. Tá. Então, assim, né? Ela traz também, Ana, uma coisa interessante, que é o seguinte. De que existem pessoas com um gene mais favorável para a monogamia e outras pessoas mais favorável para a poligamia. Ela traz isso no livro, ela contextualiza. E eu já vi também uma segunda fonte falando sobre isso, que não era nem fonte espiritualista, era uma fonte de pesquisa, eu não me recordo agora o nome do autor, mas eu vi essa pesquisa, também falando que o ser humano tem um gene mais favorável para a monogamia e outras pessoas mais para a poligamia.
né? Assim como existem pessoas mais predispostas ao vício do álcool, ao vício das drogas, né? Tem pessoas que bebe, fuma e não fica viciado, e outras já ficam na primeira tragada, esse tipo de coisa assim, né? Então, eu acho que faz sentido, né? De conversar com as pessoas, de ver o comportamento, né? A gente percebe que tem pessoas que parece que realmente tem uma necessidade, assim, de conhecer muitas pessoas, de trocar e tal ao mesmo tempo, enfim, Olha né? só, Cada um à sua maneira. eu numa família mais conservadora, né, lá de Curitiba, meu pai querendo que eu casasse, fizesse muitos filhos e ficasse feliz para sempre com o mesmo. Eu lembro que eu era muito pequena quando eu falei para ele, pai, eu não quero ter um namorado só. Eu acho muito triste ter um namorado só, mas não o fato de eu ter vários namorados ao mesmo tempo, sem ser que eu sou uma pessoa bem fixa. Eu conheço uma pessoa, o meu primeiro relacionamento foi 9 anos, o outro foi 5 e o outro foi 4. Então, só que eu acho, eu não sei da onde que veio essa consciência de eu querer ter mais de um relacionamento. Meu pai tá ficando maluca, você tem que casar, tem que ficar com uma pessoa. E sem ser que eu tenho esse exemplo dentro de casa, né? Meu pai e minha mãe são casados até hoje, eles são, né, ficam bem, têm filhos. O meu pai, acho que foi o primeiro namorado da minha mãe, e estão juntos até hoje, são felizes. Eu tenho esse exemplo dentro de casa, sabe? Só que não, e hoje eu percebo o quanto foi rico eu ter passado por essas experiências, né? As ruins, principalmente, né? Porque quando a gente passa por experiência ruim, a gente realmente aprende, né? Não era tão evoluída assim para É. aprender no amor. Hoje eu tô aprendendo no amor, mas antes eu não era. E hoje eu vejo como é importante eu ter passado pelo primeiro relacionamento, pelo segundo relacionamento, e foi uma escadinha, foi melhorando assim as minhas, e cada um me trouxe aprendizado, cada um me trouxe algo de bom que eu trago para minha existência hoje. Então eu sou uma pessoa, e daí eu tava falando para você isso, né? Tem pessoas que casam e levam um relacionamento bem bonito, assim, né? Eu acho para mim que é uma maturidade Uhum. espiritual maravilhosa, mas eu já não tive essa maturidade. Verdade. Eu preciso de pessoas. Tem que ser que eu sou uma pessoa que gosta de conversar, que gosta de fazer amizades, porque é o questionamento das outras pessoas, a conversa de outras pessoas. Eu ouvir as outras pessoas que eu evoluo. Eu tenho total consciência disso. Uhum. Com certeza, Ana. E aquilo, né, gente? Quem nunca, principalmente nós mulheres, quem nunca passou por um relacionamento que aí você namorou com um rapaz assim, nossa, não podia ver uma mulher, um rabo de saia, como dizem, né? Ai, descobre ali uma coisinha ali, uma outra aqui, e a mulher fica doida, enciumada, e fica, ai, tentando prender o homem ali. Eu já passei por isso, Eu, né? Não foi uma vez, né? Então, assim, e aí o que acontece? É interessante a gente ter essa consciência, porque numa situação dessa, e você insistir, né, numa coisa que é contra a natureza, né? Você tá num relacionamento, você percebe que a pessoa tem essa predisposição, vai procurar sua turma, né? Deixa a pessoa livre para a jornada dela e vai procurar sua turma. Procura uma pessoa compatível com você nesse sentido mais monogâmico, se for essa a sua predisposição, né? Eu não estou defendendo uma coisa nem outra, né? Mas assim, quando a gente acaba passando por as experiências e tal, buscando esse entendimento, a gente vai vendo que o lugar do amor no relacionamento conjugal está muito conectado com o respeito à liberdade, ao espaço individual do outro, né? E você só consegue entender isso construindo o amor próprio dentro de você. Porque a partir do momento que você se posiciona nos seus limites e vai se conhecendo, você também vai entendendo os limites do outro, né? E quando você percebe que aquela energia não é compatível para você, você simplesmente se distancia, né? E vai procurar uma outra pessoa mais compatível. Então, o Arlie Cravo, como eu citei, quando eu estava num momento desafiador da minha vida, eu vi um vídeo dele, que ele é um rapaz muito, ele é um senhor muito energético, ele fala assim de maneira, isso, ele fala de maneira muito realista, né? Eu tive um momento da minha vida que eu vi muitos, ele me ajudou muito, e um vídeo dele que eu vi, ele falava assim, vai procurar sua turma, né? Se você não tá bem ali no relacionamento. Gente, é isso mesmo, para tudo na vida. é, Então, se a gente não tá bem na profissão, com os amigos, tem alguma coisinha errada ali, né? Você tem que procurar a sua turma onde você se sinta bem. E com o relacionamento a mesma coisa, né, gente?
Não é fácil as Você já mudanças. deve ter passado por esse tipo de Sim, situação também, né, Ana? sim. Não é fácil mudança, né? Uhum. Mas a mudança te traz muito aprendizado. E depois, lá na frente, você entende os movimentos da vida. E às vezes, quando você acha que encontra uma pessoa legal e você fica, não, agora vai, agora eu vou ficar com essa pessoa. E aí vem a vida e te tira essa pessoa. E aí você fica, poxa vida, por que que me tirou? Era uma pessoa tão boa. E depois lá na frente você continua contato com essa pessoa, você percebe que, ufa, ainda bem que a vida me tirou essa pessoa. Porque É, quando a gente tá no momento da conquista, você é uma pessoa diferente, você fica diferente, né? E depois com a convivência, você começa a se soltar mais, né? E aí o bicho pega. Daí você pensa, é ainda bem, universo, que você mandou pra longe. E verdade. às vezes a gente fica E assim, né? Fica insistindo, exatamente. Então, o autoconhecimento, ele proporciona esse respeito com a gente mesma, né? Você vai gastar sua energia ali com uma coisa, uma pessoa que, sabe, não tá ali, não é o momento, a natureza dela é outra, o momento dela é outro. Só que você só consegue ter esse discernimento quando você está buscando autoconhecimento, né, gente? E autoconhecimento, assim, não é para pessoa preguiçosa, vamos falar o português correto aqui, né? Porque autoconhecimento exige trabalho, exige você arregaçar as mangas e olhar para suas sombras e estar disposto a mudar, né? Estar disposto a sair da zona de conforto. Isso é trabalho, gente, né? Então, assim, Oi. é força de vontade, não é, Ana? É. E aí, assim, né, dentro do que você falou também, teve uma fala sua que eu anotei aqui para eu falar depois, para linkar, né, em relação àquela questão de você atrair com o que você fala, né? Então, por exemplo, no Theta Healing, como ele fala muito dessa questão de crenças limitantes, a gente estuda muito o campo de vibração do que você fala. Sua postura, tudo isso atrai gente, né? Os seus, enfim, então assim, a pessoa vem, eu sou, homem não presta, homem é isso, homem é aquilo. Ela vai acabar atraindo o homem que não presta mesmo para a Tá vida, chamando. né? Então, A palavra tem tá poder. chamando. A palavra. Exatamente. Exatamente. Então, assim, quando você reclama, você está clamando por aquilo repetidas vezes, né? Reclama, né? E aí no Theta Healing a gente fica muito consciente do que a gente fala, sabe? A gente procura ficar, né, consciente. Por exemplo, a palavra desculpa. A palavra desculpa, ela é uma palavra que ela tem a culpa no meio, né? Quando você fala desculpa, você está se colocando em lugar de culpa. E o sentimento de culpa não é um sentimento bacana, gente, para a gente ficar ruminando. É claro que se a gente fizer alguma coisa que a gente julga que é ruim, a gente é humano, né? Isso demonstra a nossa humanidade, a gente se sente cobrado internamente de fazer melhor. Mas assim, tem pequenas coisas no dia a dia que toda hora você fica falando, desculpa, 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 desculpa. Então, assim, é preferível você, em vez de falar desculpa, né, você colocar uma coisa positiva no lugar. Então, sei lá, desculpa, eu cheguei atrasado. Aí você pode falar, obrigada por me esperar, né? Já muda a energia. Então, fala a palavra desculpa quando ela realmente precisar, você fazer uma coisa ali muito feia. E mesmo assim, você tem outras palavras mais de tom mais elevado para falar, como por exemplo, perdão, ou sinto muito, ou você já coloca, olha, eu posso fazer melhor, eu vou fazer diferente numa próxima vez. Ou seja, você já está se colocando numa postura de iniciativa, de você vai fazer alguma coisa, né? As desculpas, às vezes, Ana, ela está carregada de uma acomodação também. Pedir desculpa, beleza, não preciso fazer mais nada, sabe? Então, então mais ou menos assim que o Theta Healing funciona, nessa que traz essa conscientização do que a gente fala e emana, a gente atrai, né? E isso se estende para relacionamento, como eu falei, né? A pessoa fica falando que homem não presta, vai atrair homem que não presta, né? E, e é por aí. E sem contar, né, gente, que olha, as músicas sertanejas, infelizmente, a maioria delas tem aí jargões, muitas falas muito assim que a gente precisa refletir. Eu amo, gente, moda de viola, eu amo o sertanejo de raiz, mas assim, vamos ter um discernimento, né, com relação
as A letras que música a gente tem, vem a música tem ouvindo, um poder muito grande, né? Sem ser que, por isso que a música é é, usada em vários dogmas, né? Em religiões, em cultos, em seitas, em tudo. Então a música tem muito poder, uhum, né? A dança tem poder, porque quando você dança, você vai liberando a energia do teu corpo. Quando você fala, você está intencionando a energia que vai ser emanada do teu corpo. É maravilhoso, assim, gente. Sem ser que teve uma época, eu não acreditava muito em mantra. Não acreditava em mantra. Agora, aham, por que que o pessoal só coloca uma musiquinha para ficar meditando, só para se concentrar, né? Aí eu comecei a fazer uns mantras. Eu sou fã do Nikola Tesla, né? Aí eu achei um dia um mantra do Nikola Tesla, que ele fala muito sobre 369, o poder desses números para abrir um portal de conhecimento. Daí eu, será, né? Daí colocou Nikola Tesla, eu já fiquei mais confiante, assim, né? Daí eu vou começar a fazer esse é, mantra para ver se dá alguma coisa diferente das outras musiquinhas que eu ouço, né? Que eu colocava só para meditar mesmo, sem intenção, né? Então, esse mantra, a intenção era expandir a sua consciência para você captar mais conhecimento do universo, porque o universo está cheio de conhecimento. É aquele conhecimento que você não sabe como sabe, mas você sabe que sabe. E quando você vai pesquisar, é real aquela informação. Aí eu comecei a fazer esse mantra e comecei a ficar, não é que esse negócio é poderoso mesmo? Porque depois eu já meditava e eu começar a colocar esse mantra, né, que era para acessar esse conhecimento. E antes de gravar o vídeo, eu gosto de fazer essa meditação quando eu tenho muito vídeo para gravar. E assim, às vezes eu tenho a intenção que eu tô do lado e que eu tô falando, e que eu tô falando tão bonito, com uma calma que não é minha, não é ninguém que tá no meu corpo, eu não incorporei nada, eu tô ali consciente. Que aham, eu tô acessando um conhecimento que parece que não é meu. Eu lembro que quando eu comecei a falar sobre bactérias do intestino, eu nunca tinha lido nada, eu nunca tinha visto nada, eu nunca nada. Eu simplesmente estava gravando um vídeo e comecei a falar sobre a importância da gente alimentar boas bactérias no nosso intestino. Aí eu vou continuar falando, né? Sei lá, foi muito engraçado nesse dia. E depois eu vejo o que eu faço. Eu estava ao vivo, então depois eu edito, né? E aí, falando sobre várias colônias de bactérias que existiam no intestino, eu, como assim? Aí que eu comecei a ler sobre e percebi que tudo que eu estava falando no vídeo existia. Aí o pai do Arthur, eu contando essa história pro pai do Arthur, não, você leu alguma coisa que estava uhum, escondida na tua memória. Eu falei, eu tenho absoluta certeza que eu nunca li nada sobre bactérias no intestino. E aí, a sincronicidade do universo, né? Veio um amigo meu, você precisa ler um livro maravilhoso, que é o 10% Humano. Me emprestou o livro. E aí, é uau, muito, muito louco isso. E aí eu percebi, meu, esses mantras têm muito poder. Aí também, foi aí que eu conheci o Theta Healing. Aí eu estava vendo um vídeo de uma moça falando uhum, sobre Theta Healing e mostrando, né, falando sobre o poder dos mantras, né, o Theta Healing tem, é tipo uma meditação guiada, né, que você vai conduzindo a pessoa. E aí eu comecei a fazer um para aumentar o amor próprio. Eu comecei a fazer, um videozinho que tem na internet de uma moça que faz uma meditação bem parecida com o que você fez, bem parecido o direcionamento. E eu, como eu sou uma pessoa bem sensível, eu sinto os meus chakras. Eu sinto quando eu estou meditando aqui, quando eu estou concentrada, eu sinto o do meu peito. Só que depende do que eu estou aham, intencionando. E eu nunca tinha sentido o meu chakra cardíaco. Nessa meditação, nessa música que ela colocou e nessa meditação, eu sentia muito o meio do meu peito formigar. E aí eu sei, né, que o chakra cardíaco é o chakra, né, que emana amor, não sei, deve ser ele que fala do amor, né? Deve ser alguma coisa assim, não sei se você entende, depois você me fala. E aí foi muito engraçado que o meu amor próprio começou a aumentar do fato assim de eu postar as coisas e tudo bem se as pessoas não gostarem, porque eu tinha muito problema com isso, de querer agradar todo mundo, e não tem como você agradar 100 mil seguidores. E aí eu comecei a ficar mais segura. Eu quero postar, eu vou postar. Eu achei legal essa foto, eu vou uhum, postar, eu vou colocar esse texto, eu vou falar sobre esse tema. E comecei a ficar mais segura perante a crítica das pessoas também. Porque a pessoa vinha, eu comecei, tudo bem, se você não gostou, tem outros vídeos. Se você realmente não gostou, tem outros canais. Isso não é uma grosseria. Você pode procurar sua turma. Não é grosseria, é uma realidade, né? Então, uma é realidade. incrível. Aí eu nunca mais duvidei dos mantras.
Aí eu fico, às vezes eu dou uma olhadinha no YouTube, tem vários mantras, mas eu vejo um canal sério, né? Porque eu sei que deve ter alguns mantras que dizem uma coisa e pode fazer outra, né? E hoje, olha, eu percebo. E existe mantra para tudo, existe mantra para dormir, para tirar medo, para ajudar na ansiedade. Hoje eu realmente, ó, tiro o chapéu para todos os mantras. Achei sensacional. Com certeza, Ana. Com certeza. E é aquilo que você falou, o nosso campo é muito sensível, né? Nosso campo energético. Então, não só as músicas, como eu citei aqui, sertanejas, não estou falando só da sertaneja, qualquer música nesse linguajar, né? Que a gente vê que tem um monte de crença limitante ali. Então, é música falando, eu não vivo sem você, né? Eu vou beber até cair. Gente, então assim, o nosso ouvido é pinico? Não é, né? Então, assim, a televisão também. Então, assim, você quer ver uma notícia? Coloca um rádio, pelo menos você não visualiza as imagens, né? Então, existem várias maneiras de a gente favorecer esse filtro, vamos dizer assim. E os mantras, eles favorecem de maneira positiva nisso. Com certeza, Ana, eu também acho, eles são muito poderosos, Muito. né? Os mantras, muito poderosos mesmo. Tanto que assim, quando a gente faz o reiki, né? Eu aplico o reiki também, eu sempre coloco uma musiquinha e a pessoa depois relata que com a compreensão da música, né? Ela foi relaxando, foi se soltando, foi se conectando com o campo sutil dela. Então, de fato, é muito importante, né? Essa consciência do que a gente está ouvindo. O que a gente está consumindo, né? Nos olhos, no ouvido, falando, a gente tem que cuidar muito disso. Hoje eu sou uma pessoa que não sei, não consigo nem ver. Eu chego lá na casa do meu pai com aquelas notícias que me chega a doer na alma. Liga, vai tomar o café da manhã, não sei quantos morreu, não sei aonde, não sei o que, não sei o que, um sumiu, não sei aonde. Eu, gente, que é isso? E eu gostava desse tipo de notícia. Eu já fui consumidora desse tipo de coisa. E é o que eu posto todo dia no meu Instagram. Você cria a sua realidade. Você tem o poder de criar a sua realidade. Você não precisa ficar Uhum. vivendo essa realidade de dor. A gente sabe que existe dor lá fora, mas se conecte com a dor quando você tem a possibilidade de ajudar alguém. Agora, na televisão, Ah, não tem como você ajudar. Você só vai estar enchendo o teu cérebro de coisa ruim. Aí o que que você vai ser? Você está consumindo notícia ruim. é. Assim, né, Ana? Eu acho assim, por exemplo, no momento que a gente tá, não dá para a gente ficar sem ouvir as notícias, né? Mas o que eu tô querendo dizer aqui é, por exemplo, se você quer ouvir notícia todo dia, ouve, mas pelo menos não vê imagem, né? Já é um filtro. Então, assim, sei lá, você vê a notícia uma vez por semana, um dia sim, um dia não. Porque assim, na minha visão, Ana, a gente precisa sim se conectar com a realidade, né? E ajudar da maneira que a gente pode. Então, assim, você não pode ajudar de uma maneira palpável, faça a oração para o planeta Terra, para o equilíbrio do planeta Terra. Isso é muito forte, a oração é muito poderosa, né? Então, e aquilo, né, Ana? Se a gente. Agora, uma coisa é você vê notícia todo dia, vê televisão todo dia, né? E fica vendo aquela coisa. Aí não tem quem aguente, né, gente? Mas você precisa sim se atualizar. E da medida do possível, a gente se ajudar nesse momento desafiador que todos estamos vivendo, né? O que assim, o que não dá também, né, Ana, que eu sou contra, já me posiciono aqui, eu sou contra essa situação assim de negacionismo. Eu tô com a vibração elevada, nada me atinge, nenhum vírus me pega. Gente, por favor, né? Mas assim, encontrar um meio termo, né, Ana? Assim, eu realmente não vejo notícia. Eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei o que eu tenho que fazer. Uhum. Então, eu não preciso ficar me alimentando disso, porque no começo da pandemia eu ficava vendo de curiosa, de medo, né? E meu Deus, isso me colocou numa paranoia tão grande que eu desliguei a televisão. Então, aí Eu já sei é o que eu tenho que fazer, diferente, eu sei o que eu tenho exato. que fazer. Eu não posso sair de casa. Lá no começo que ninguém saía, que tudo fechou. Ok, parei. Vou viver a minha Aham. realidade aqui. Quando eu puder sair, quando alguém me pedir ajuda, quando eu precisava, eu podia ajudar alguém, eu fazia isso. Agora, ficar me conectando com a dor do outro, sendo que eu não posso fazer nada, eu sei o que está Ah, acontecendo. não. Então, eu vou saber a Aham. notícia, eu não sei onde você mora,
Mas eu moro num prédio, né? Eu moro cheio de gente aqui. Eu não precisa nem ligar notícia. Você passa na rua, os porteiros vão falando, 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 falando. Ah, Até o sim. final da rua você já pegou todas as É. notícias. Ah, não, exatamente, Ana. Cada um tem que entender, se respeitar e ver os seus limites, né? Então, assim, você já nem precisa ver notícia que você já fica sabendo por osmose, né? Devido ao lugar que você mora. Mas, por exemplo, olha a minha É, realidade isso eu aqui, gente. perdi. Eu moro no interior do interior, né? Então, é uma cidadezinha muito pequena de Minas Gerais e eu moro bem para dentro, né? Então, assim, às vezes até, se vocês nos escutaram, às vezes tem barulho de vaca, de cavalo, de galinha. Que delícia. Então, eu moro no campo. Aqui, internet só funciona pela conexão mesmo, não funciona a operadora de celular. Então, é só a internet que chega aqui. Então, assim, eu preciso, de fato, uma vez por semana, pelo menos, é o que eu estou encontrando aqui, de me atualizar, né? Porque meus pais moram em São Paulo. Então, assim, eu preciso fornecê-los de informações, de orientações, né? Claro. A gente precisa ter essa troca aí intelectual nesse sentido de ajudá-los, né? Não, Então, assim, cada um tem os seus limites, né, Ana? Você falou muito bem. eu acho que não existe certo e errado. Existe a gente se questionar do que é importante. Imagina eu aqui, não, você não tem que ficar vendo Para notícia, nós não. mesmos, Mas aí eu fiquei imaginando, nossa, ela falou que mora num lugar longe. Se eu morasse num lugar, né? Claro que é uma conexão com o mundo também, né? Tipo, opa, eu gosto do É, mato, mas eu quero estar conectado com a realidade, com a atualidade. Eu já não, eu já vivo a atualidade aqui nas ruas de Copacabana, né? Então, isso. é, Nossa, você mora em é uma Copacabana. realidade completamente diferente, né? Então, não Muito tem, por isso que eu diferente. falo, na hora de você julgar alguém, na hora de você discordar de alguém, você precisa ver a realidade do outro. Você precisa, todo mundo que vem me contar uma história ruim, daí todo mundo fala, ih, vai contar história ruim para ela, ela vai ficar defendendo a pessoa ruim. Daí eu falei, não é defender. Você não sabe o que essa pessoa aconteceu com essa pessoa para ela fazer isso. Eu sei que maldade não tem É. justificativa. Poxa, mas às vezes você tá com uma vida tão apertada, tá tudo tão difícil, você faz uma maldade, uma coisa ruim, as pessoas não, sabe? Eu sei que maldade não justifica, mas você também ficar julgando a pessoa sem entender se ela precisa de ajuda, não ajuda em nada. Então você olhar para a pessoa que está ali, talvez é um pedido de socorro, né? Às vezes a pessoa aí eu falar sobre uma coisa que não dá para falar na internet, senão o nosso vídeo bloqueia aqui. Mas pessoas que chegam num Tá. estágio assim né, de querer ir embora dessa vida, a gente não pode falar sobre isso, senão depois eu vou mandar pro YouTube e o vídeo bloqueia. E Uhum. às vezes você ficar julgando, né? Ah, a pessoa fazer isso, mas, poxa, às vezes é um grito de socorro que você poderia dar ao invés de você ficar apontando o dedo e julgar, né? E isso se une ao que eu comecei a falar no começo, né, lá no comecinho do vídeo. É você amar o próximo sem julgamento. O meu maior desejo real é aprender a amar o próximo assim como eu amo meu filho. A gente vê essas mães, né? Amor de mãe é o maior amor que existe na face da terra. Às vezes a gente vê um filho que rouba, que faz de tudo, que foi preso e a mãe tá lá na fila da cadeia sempre levando, né? E todo mundo fica, abandona essa Uhum. pessoa, se teu filho não presta. Cara, amor de mãe é isso. E eu acho que a humanidade tem que encontrar esse amor de mãe, né, de pouquinho em pouquinho. Quando a gente aprender a amar, a gente vai realmente sair desse desequilíbrio que a gente vive hoje. Porque é a gente que financia o desequilíbrio. É a gente que financia É, a violência, porque existe a gente desigualdade. permite, né? A gente permite. E quando a gente trabalha no amor, para a gente olhar para o próximo, a dor do próximo, não aprovar, né? Faça, pode fazer maldade, mas você olhar por que que a pessoa está fazendo maldade, porque será que ela não tá sendo um pedido de socorro, né? Então, eu acho que o amor movimenta, vai mover a nossa evolução real, assim. A gente tem que aprender a amar. Amar aqui dentro para a gente poder expandir esse amor Sim, para o próximo e a gente evoluir como um todo, né? com certeza, Ana. Então é É. isso, né, meu Deus? Você quer finalizar? Falar mais alguma... Vamos falar sobre o teu... Você faz, como é que acontece aí, como que a pessoa pode entrar em contato com você para fazer terapia, pra... Tá. Tá. Bom, pessoal, assim, queria lembrar, a Ana comentou, né, ontem nos stories dela, mas eu estou disponibilizando um brinde para os seguidores da Ana.
tá? Se vocês se interessarem pelo Theta Healing. Bom, é só entrar em contato comigo pelo meu Instagram, @casa.astrológica. Lá tem todas as informações dos serviços que eu faço, né? No link da bio, com atendimentos de astrologia também, tá bom? Então, fiquem à vontade e qualquer dúvida também, se vocês quiserem conversar comigo, só conversar, não tem problema, a gente bate papo, tá? Eu tiro as dúvidas, estou aberta a tirar qualquer dúvida, então fiquem à vontade mesmo. Ana, agradeço imensamente essa oportunidade, eu amei esse bate-papo, a conversa que fluiu que eu nem vi a hora passar. Mas a gente pode marcar outras, com certeza. Tem muita coisa boa pra gente passar aí. Sobre minimalismo também, né? Legal, querido. É você que vive sem geladeira? Você Sobre vive sem geladeira, é isso? vivo, menina, você vê? Você vê uma pessoa minimalista. Nossa. Mas é uma opção sua. Pois Você é, não, Ana. não quer. Você É viveu bem. uma opção. Porque assim, na verdade, eu morei em São Paulo, na capital, a minha vida toda, né? E aí, quando eu vim aqui para o campo, é uma cidade que tem uma oferta de orgânicos muito forte, né? De maneira acessível. E é como se fosse comunidade aqui, né? E por eu ser vegana, eu não consumo carne, não consumo leites. E atualmente eu não bebo, só um vinho de vez em quando. Então, eu não tenho necessidade de geladeira. Eu não consumo doce, sorvete, essas coisas. Então, assim, eu falei, gente, eu não preciso de geladeira. E eu cozinho, tipo, um dia sim, um dia não, né? E como aqui é montanha, o clima é mais frio. Então, você faz comida, no outro dia ainda tá boa a comida. Então, eu consigo guardar comida para um dia. Então, eu só preciso cozinhar um dia sim, um dia não. Olha, E aí, eu tô vivendo bem assim. como é importante a gente se questionar, né? Sabe de que cada dia a minha máquina de roupa estragou, eu fico pensando, será, né? Que a nossa roupa aqui não suja, suja, eu gosto de lavar roupa com a água que caiu do chuveiro, e aí às vezes minha roupa só da academia que é suor, eu coloco ali um negocinho, lavo, coloco na janela e já penduro. Quando a gente começa a se questionar, vira meio que um vício se questionar, né? A gente vai se questionando, se Exato, adaptando, e você vai. exatamente. Será mesmo que eu preciso? Ah, não, se fosse antes eu ia estar correndo para comprar outra máquina ou para falar que eu não posso viver sem máquina, mas existe que mas será que a gente é tão. A gente vai se Será que adaptando, né? precisa? É muito incrível esse poder de adaptação que a É, gente tem. e assim, Ana, quando eu te conheci pelos seus vídeos, eu falei, gente, tipo assim, sabe quando você fala, nossa, que bom, né? Porque eu não encontrava, assim, muito sobre isso no YouTube e tal. Porque o YouTube é minha televisão, sabe, gente? Eu assisto os vídeos e tal, né? O que eu gosto, né? O que me interessa, que vejo que agrega e tal. E eu tenho uns hábitos, assim, bem diferentes também. E quando eu vejo a Ana comentando, eu me sinto identificada, familiarizada, né? E nessa coisa de lavar roupa, Ana, aqui, por exemplo, eu não tenho máquina de lavar, né, também. Mas assim, eu sujo muito pouca roupa. E quando eu sujo roupa, não tem a necessidade de você ficar lavando toda hora uma roupa, sabe? Às vezes rasgou um negocinho aqui, você já compra outra, já joga fora. Então, gente, a gente pode parar para pensar nesse sentido também, né? Exatamente. E é um detergente para uma coisa, um sabão para outra. E aí fala, meu Deus, né? Você passa a vida lavando roupa, passa a vida limpando as coisas, né? Perde a vida. Passa a vida se preocupando porque tá velha, tá ficando velha, porque tá gorda, porque tá isso, passa creme aqui, passa outro cá. E passa a vida inteira achando que a casa tá suja, que tem que limpar a casa, que tem que comprar móveis novos e não vive a vida. Essa é a realidade das pessoas. Essa é a realidade. Se lamenta pelo que passou e depois fica preocupado e com medo do que está por vir e esquece do que é mais importante, que é o aqui e agora, o único momento presente. Ontem eu falando com um amigo meu, ele falou uma coisa sensacional. As pessoas esquecem de viver o aqui e o agora. E quando a gente olha para o agora, tá tudo bem. Agora, aqui, eu estou sentada falando com você, tá tudo bem, sabe? E é incrível, né? Se eu tivesse aprendido essa mágica quando eu tinha lá depressão, ansiedade, que eu sofri muito com isso, e é realmente você olhar para agora e calma, respira. Aqui agora, o único momento que a gente está vivendo, tá tudo bem. Eu estou respirando, eu estou bem, eu estou com saúde, está tudo funcionando, né? Fazer É exercício verdade. diário. Mas dá para a gente fazer uma live só sobre minimalismo. E se vocês estão assistindo essa Ah, eu live vou depois, amar. me contem aí nos comentários se vocês querem que a gente faça live sobre minimalismo, que a gente volta com certeza a falar sobre.
o jeito diferente aí de você viver, né? Que diferente, bem diferente. Assim, Ana, eu tenho uns hábitos aqui bem disruptivos, né? E tem algumas pessoas que até se assustam. Mas, assim, eu adoraria falar sobre isso, né? E como você falou uma vez no vídeo, né? Você criou coragem para falar dessas coisas, porque você realmente é muito corajosa de trazer isso tudo, porque eu imagino que deve ter pessoas, né, que te criticam e tal, como você mesmo já falou em vídeo, né? Não usar Mas eu acho sabonete, assim socorro. incrível o que você faz. Pois é, Não usar menina. sabonete, Então, meu assim, Deus. são reflexões muito importantes que você traz, porque o mundo, gente, o mundo está doente, né? Essa pandemia aí não é à toa, né? O mundo está doente no sentido de que tem muita coisa estagnada que a gente precisa mudar. E é nas pequenas coisas, nos hábitos do dia a dia que a gente faz a diferença. Quando a gente muda, o mundo muda. Então, a Ana fazendo isso, ela está fazendo a parte dela e semeando uma sementinha. Não precisa fazer igual a Ana faz, igual eu faço. Mas é a semente da reflexão, né? Do que pode ser reestruturado. É exatamente isso. Dá mais uma live agora. Então, tá, É eu verdade, te Ana. agradeço muito por ter aí disposto do seu tempo, uma das coisas mais valiosas, né? Porque quando a pessoa dispõe do tempo dela, para mim é a coisa mais valiosa, porque o meu tempo é a coisa mais valiosa que eu disponho para as outras pessoas. Eu te agradeço imensamente. E vamos ver se o pessoal quer Eu sobre agradeço. minimalismo, a gente volta falando sobre. Tá bom, querida. Então, um abraço para você, um abraço a todos e um bom dia para vocês. Obrigada, gente, cada um de vocês aí. Tchau, beijo. Tchau, tchau.